Olá, meu nome é Patrícia Jaime, eu sou nutricionista e professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Vou apresentar essa videoaula que tem como tema o histórico das políticas de alimentação e nutrição no Brasil. O objetivo da videoaula é apresentar um breve panorama das políticas e das incursões da Agenda de Alimentação e Nutrição nas políticas públicas brasileiras. Fazer esse movimento de resgate histórico, de resgate político, significa, por um lado, traçar linhas paralelas à história política brasileira nos últimos 100 anos. E, por outro lado, também a própria evolução da ciência da nutrição em nosso país. Ao traçar esse panorama histórico, eu vou levar em conta dois importantes marcos legais e políticos. O primeiro foi a Constituição do Sistema Único de Saúde, a partir do reconhecimento na Constituição Federal de 88 da saúde como um direito social e, como tal, um dever do Estado. Essa Constituição foi apelidada de Constituição Cidadã. O outro marco histórico importante foi a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2006, e, na sequência, a emenda constitucional que trouxe para a Constituição a alimentação como um direito social. Dessa forma, a videoaula foi organizada em 4 tópicos principais: as políticas de alimentação e nutrição no período pré-SUS, as políticas que ocorreram ao longo da história do SUS, que agora completa 30 anos, uma terceira parte onde vamos focar no marco da segurança alimentar e nutricional, que ocorreu a partir da aprovação da LOSAN. Para finalizar a nossa aula, algumas considerações finais. Vários autores marcam a década de 30 como o início da agenda de alimentação e nutrição nas políticas públicas brasileiras. Contudo, se olharmos um pouco mais atrás, há registros sanitários envolvendo alimentos desde o século XIX. Tomemos como exemplo o controle sanitário feito nas embarcações de alimentos e de pessoas para garantir a segurança dos alimentos que eram exportados no Brasil e, por outro lado, dos alimentos que eram importados no Brasil. Essa prática sanitária de alimentos, durante muito tempo, não foi reconhecida como pertencente à agenda de segurança alimentar e nutricional, mas ela se caracterizava como um instrumento de proteção da saúde da população e de fomento a ações de alimentação e nutrição na perspectiva de uma agenda global econômica do país. A Era Vargas é particularmente importante quando pensamos as políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil. A década de 30 ela é marcada pela intensificação da urbanização e da industrialização, assim como pelo nascimento do pensamento trabalhista. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ela é uma referência de regulação das relações de trabalho na nova ordem econômica que se firmava, baseado na indústria nacional de base e dos bens de consumo. Em 1938 é aprovado o decreto-lei que institui o salário mínimo, pensado como uma remuneração básica que todo trabalhador brasileiro, independente do sexo, deve receber para atender às suas necessidades básicas de alimentação, de transporte, de moradia, de segurança. Em função do salário mínimo, foi incorporado pela primeira vez parâmetros nutricionais na definição de uma política pública. Foram considerados conceitos de ração típica e grupos alimentares prioritários para a composição de uma dieta alimentar ideal que deveria ser garantida a partir da remuneração do trabalhador. Também na Era Vargas, destaca-se em 1939 a criação de um serviço chamado Serviço Central de Alimentação, que instituía que todas as empresas com mais de 400 trabalhadores deveriam oferecer em seus locais um refeitório para que eles pudessem se alimentar. Esse serviço foi transferido em 1940, dentro de um contexto nascente da Previdência Social brasileira, para o Ministério do Trabalho e ampliou os seus compromissos e responsabilidades. Passou a ser chamado de Serviço de Alimentação da Previdência Social, a sigla SAPS,
que tinha como objetivo garantir a oferta de alimentação para os trabalhadores a partir de instalações adequadas nos locais de trabalho, o fornecimento de alimentos e refeições para os trabalhadores e também ações de educação alimentar e nutricional, adotando, naquele momento, uma perspectiva ainda bastante higienista. Pode-se considerar que o Programa de Alimentação do Trabalhador, criado somente na década de 70 e em vigência atualmente, ele nasce das ações e programas pensadas no âmbito dos SAPs. Por outro lado, nesse mesmo período surgia a denúncia e a inovação do pensamento do médico, pesquisador e sanitarista pernambucano Josué de Castro. Josué de Castro trazia a denúncia da fome não como um fenômeno natural, mas sim como um fenômeno social, derivado de um processo injusto de acesso à terra, acesso à renda e, como tal, causador de problemas nutricionais relacionados à fome, como a desnutrição e a carência de micronutrientes, a exemplo da deficiência de vitamina A ou anemia por deficiência de ferro. Com a liderança de Josué de Castro, um fato importante foi a criação da Comissão Nacional de Alimentação, a CNA, em 1945, que fazia parte do Conselho Nacional de Comércio Exterior. 4 anos depois, essa comissão foi transferida para o Ministério da Educação e da Saúde, mostrando uma inflexão da agenda e compreensão do fenômeno da alimentação e nutrição nas políticas públicas, mais numa perspectiva da proteção social do que do desenvolvimento econômico. Esse era um período pós-guerra e de fortalecimento das Nações Unidas. Então, a CNA, em 1951, passou a ser a representação brasileira junto às Nações Unidas, em especial a FAO, que é o organismo das Nações Unidas responsáveis pela agenda da alimentação. A CNA tinha a responsabilidade de elaborar um Plano Nacional de Alimentação. Estabeleceu como prioridade focar a desnutrição como um problema de saúde pública e focalizar ações em grupos populacionais vulneráveis. Conseguimos então identificar que neste mesmo período histórico temos 2 instituições formuladoras e gestoras de políticas e programas de alimentação e nutrição. Junto ao Ministério do Trabalho, havia o SAPS, que se focava na assistência alimentar do trabalhador formal nos centros urbanos, em especial da região sul e central brasileira. Junto ao Ministério da Educação e da Saúde, havia a CNA, com o objetivo de pensar e formular uma política de alimentação e nutrição mais ampla. Os esforços da CNA resultaram e influenciaram programas que existem até hoje no cenário brasileiro. Posso dar 2 exemplos. O primeiro foi a aprovação da primeira lei de iodação do sal para prevenir um agravo nutricional, que é o bócio, e o segundo foi a constituição de programas e de ações de ofertas de alimentação e nutrição com foco nos escolares, a partir de uma grande campanha de merenda escolar que ocorreu em 1956 e que na década de 70 passa a se ter um formato ampliado e constituição de um programa que foi o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, o PNAE. Em 1964, instaura-se a ditadura militar no Brasil. Ela traz consigo uma centralização da ação do Estado, um cerceamento do saber científico, uma inflexão no pensar da agenda de alimentação e nutrição. Órgãos estratégicos como os SAPs e a CNA foram extintos. E o objetivo de formulação de uma política ampla de alimentação e nutrição passou a ser assumido por uma nova instituição criada, que foi o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, o INAM. 3 características são marcantes do período da ditadura militar. O primeiro é a modernização da economia, com altas taxas de crescimento econômico. Mas, por outro lado, houve um aumento acelerado da dívida externa e um agravamento das desigualdades sociais e de renda. Outro aspecto importante foi o autoritarismo político, típico dos regimes de exceção e não democráticos.
E o que caracteriza, com o terceiro aspecto negativo, que é o cerceamento do livre pensamento, da liberdade de expressão, dos direitos individuais e da proposição e ousadia de pensar políticas públicas na perspectiva dos direitos sociais. Na metade da década de 70, os sinais de desgaste do milagre econômico, eles se tornaram mais evidentes. Há um estudo que compõe a série de inquéritos epidemiológicos que trazem informações sobre alimentação e nutrição, feito neste período, que é o Estudo Nacional de Despesas Familiares, o INDEF, realizado em 1974 e 1975. Esse inquérito, super importante na série da Vigilância Alimentar e Nutricional Brasileira, apontava altas prevalências de desnutrição em todos os segmentos populacionais estudados, crianças, adultos, idosos, independente do sexo. E é nesse contexto político, econômico e social que é criado o INAH, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, com uma autarquia pública vinculada ao Ministério da Saúde. Apesar de sua filiação setorial, ou seja, ao setor saúde, ele se apresenta como uma instituição que propõe pensar programas e ações de alimentação e nutrição como numa perspectiva mais intersetorial e necessária ao desenvolvimento nacional. Para tanto, ele propõe ações no campo da proteção social e também ações compensatórias relacionadas ao agravamento do cenário alimentar e nutricional na população brasileira. Neste momento, no campo da ciência da nutrição, a tecnologia pensada para controle da desnutrição era a suplementação alimentar, com alimentos que eram fontes importantes, tanto de energia como de proteína, como resposta à desnutrição proteica. Dessa forma, os programas de suplementação alimentar eram a base da intervenção do PRONAM 1, direcionado em especial às populações de maior vulnerabilidade para esse fenômeno, ou seja, crianças, gestantes e as nutrizes. No pós-guerra, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, os programas de suplementação alimentar foram fortemente induzidos por órgãos das Nações Unidas, a exemplo da FAO, da Unicef e do Programa Mundial de Alimentos, que doavam excedentes de produção de países do capitalismo central para os chamados países da periferia do capitalismo, ou países subdesenvolvidos, como era o caso do Brasil. Nessa época, o planejamento de produção de alimentos no Brasil ele era voltado ao mercado exterior e havia pouco ou quase nenhum estímulo à agricultura familiar. Os programas de suplementação alimentar, eles não dialogavam com a produção e a cultura alimentar local. Por outro lado, começavam a ter as primeiras iniciativas no âmbito do abastecimento de alimentos, que foram criadas nos anos 60. As iniciativas de abastecimento que iniciaram nos anos 60 e que seguiram até a década de 80, elas foram importantes e consolidaram algumas experiências que influenciam hoje as políticas de segurança alimentar e nutricional. Eu gostaria de dar 2 exemplos de equipamentos. O primeiro é a Companhia Brasileira de Alimentos, a chamada COBAL, que comercializava alimentos a baixo custo para famílias pobres em regiões urbanas. A COBAL, posteriormente, foi transferida para a atual Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Então, a presença dessas estruturas públicas de abastecimento, ainda que um tanto descompassadas em relação às iniciativas de alimentação e nutrição, elas apontavam para a necessidade de respostas e articulações intersetoriais, envolvendo diferentes pontos do sistema alimentar. Importante destacar que nesse período não havia ainda, tanto no discurso de governo como entre os intelectuais do campo, uma perspectiva sistêmica que integrasse alimentação, agricultura e saúde. Voltando ao setor saúde e às ações do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, foi lançado em 1973 o primeiro Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, que tinha como foco a intervenção sobre grupos populacionais vulneráveis, gestantes, crianças e nutrizes, tendo como tecnologia de intervenção a suplementação alimentar. Contudo, auditorias mostraram irregularidade na gestão desses programas, e o PRONAM 1 foi suspenso um ano depois, em 1974.
No cenário internacional, na década de 70, ocorreram 2 grandes eventos. O primeiro foi uma reunião no âmbito da FAO, que fez um chamamento para os países membros considerarem os programas de nutrição não somente na perspectiva assistencialista, mas como estratégias necessárias para o desenvolvimento nacional. O segundo evento importante foi a Conferência de Alma-Ata, em 1978, que estabeleceu parâmetros de constituição de um modelo de assistência em saúde que tinha atenção primária em saúde como a base da organização do cuidado. Influenciado pelo insucesso do PRONAN e também pela indução dos organismos internacionais, em especial da FAO e da Organização Mundial de Saúde, o INAH atualiza em 1976 o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição e lança a sua segunda edição, agora com um discurso mais contundente, que reconhece que os problemas nutricionais têm que ser atacados a partir de iniciativas intersetoriais de enfrentamento aos determinantes sociais, e não mais baseado em respostas paliativas e assistenciais de suplementação alimentar para grupos populacionais específicos. Traz, então, para si um compromisso de pensar modelos de produção, distribuição e consumo de alimentos que vão gerar adequadas práticas alimentares e um bom estado nutricional da população brasileira. O PRONAN 2 foi organizado em 10 programas estratégicos que articulavam diferentes setores relacionados à produção, ao abastecimento, ao consumo e assistência em saúde. Esses programas não foram operacionalizados ao mesmo tempo e vários deles nem conseguiram efetivamente serem colocados em prática. Mas, por outro lado, depois de sucessivas modificações, alguns desses programas seguem na nossa agenda. A exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PNAE e o PAT. Outros programas foram modificados e incorporados em outras ações futuras que ocorreram na era SUS. A exemplo do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, do Programa de Prevenção de Carências Nutricionais Específicas e do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Eu vou detalhar brevemente os 10 programas que faziam parte do PRONAN 2. O primeiro é o Programa de Nutrição e Saúde, que tinha como órgão responsável por sua gestão o Ministério da Saúde. A suplementação alimentar era o objetivo do programa e ela ocorria por meio de distribuição de alimentos básicos, tais como arroz, farinha, fubá, leite em pó, manteiga, direcionado a grupos populacionais vulneráveis, como os gestantes e as crianças menores de 7 anos, pertencentes às famílias de baixa renda, residentes em áreas mais pobres do Brasil. Esses alimentos eram distribuídos dentro dos serviços de saúde, nas localidades, nos equipamentos dos municípios e dos estados. No âmbito do abastecimento, vale destacar 2 programas. O Programa de Racionalização da Produção de Alimentos Básicos, o PROCAB, que tinha a responsabilidade compartilhada do INAH com a COBAL, e cujo objetivo era assegurar a comercialização da produção a preços mínimos aos pequenos agricultores familiares da região Nordeste. A COBAL adquiria os alimentos básicos diretamente dos produtores para serem distribuídos nos programas de suplementação alimentar do PRONAN. O outro programa é o Programa de Abastecimento de Alimentos Básicos em Área de Baixa Renda, o PROAB, também com responsabilidade compartilhada entre o INAH e a COBAL, que abastecia os pequenos varejistas de regiões carentes das periferias urbanas com alimentos básicos a preços reduzidos. O INAH, em conjunto com o Ministério da Saúde, também era responsável por 3 programas. O Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, iniciado em 1981, com apoio da Unicef, e que tinha como objetivo estimular o aleitamento materno nos serviços de saúde. O Programa de Combate às Carências Nutricionais Específicas, cujo foco era a prevenção e o tratamento de distúrbios nutricionais por deficiência de micronutrientes, como o bócio endêmico, a hipovitaminose A e a anemia ferropriva.
Ele envolvia ações de fortificação de alimentos e de suplementação vitamínica e mineral. O terceiro programa é o SISVAN, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional era um programa pensado como um sistema de informação em saúde que tinha o objetivo de monitorar condições de alimentação e nutrição de grupos populacionais vulneráveis, em especial aqueles participantes dos programas de suplementação alimentar, em especial do PNS. O Ministério da Educação e Cultura era responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que propunha a suplementação alimentar por meio de oferta de refeições no ambiente escolar para estudantes do ensino fundamental, de 7 a 14 anos, nas escolas públicas e filantrópicas. Já a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, era responsável pelo Programa de Complementação Alimentar, que propunha a suplementação alimentar com produtos formulados, distribuídos para populações carentes atendidas em centros assistenciais e em organizações comunitárias. O Ministério do Trabalho era responsável pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que tinha como objetivo a suplementação alimentar, garantida pela oferta subsidiada de refeições ou cestas básicas de alimentos para trabalhadores do mercado formal e, prioritariamente, para aqueles trabalhadores de baixa renda. O PAT, até hoje, permite às empresas deduzirem o dobro dos gastos efetuados com a alimentação dos trabalhadores no lucro atribuível para fim de imposto de renda de pessoa jurídica. O último programa estava no âmbito do Ministério da Agricultura, que é o Programa de Alimentação Popular, que organizava a venda de alimentos comprados pela Cobal à população urbana de baixa renda a preços baixos. Os alimentos eram vendidos diretamente de cooperativas de consumo. Em um balanço bastante geral sobre o segundo PRONAN, temos, por um lado, vários aspectos positivos. Muitos autores reconhecem o PRONAN 2 como um marco das políticas de segurança alimentar e nutricional. É no PRONAN que se iniciam as primeiras iniciativas de associar programas de assistência alimentar com a produção da agricultura familiar, a partir da compra de alimentos básicos. Também é experimentado pela primeira vez o poder de compra e de indução do Estado, comprando alimentos produzidos pela agricultura familiar e direcionando as populações dos programas de assistência alimentar, e assim induzindo um outro modelo de sistema alimentar. Alguns autores destacam no âmbito da saúde que o PRONAN 2 trouxe a institucionalização das ações de alimentação e nutrição para dentro dos serviços de saúde, de educação e de assistência social. Contudo, a insuficiência dos recursos financeiros, a descontinuidade dos programas e o contexto político pouco favorável ao diálogo intersetorial fez com que vários programas do PRONAN não fossem efetivamente implementados. Havia um outro problema importante, que é a baixa capacidade de governabilidade do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, com uma autarquia vinculada ao setor saúde e que tinha pouca capacidade de indução da ação de outros setores, como o da agricultura. Outros autores ainda destacam que vários dos programas de assistência alimentar tinham um cunho assistencialista, clientelista, e que favorecia disputas e jogos políticos nos âmbitos locais. Muitos dos programas do PRONAN, em especial aqueles vinculados à assistência alimentar, aos programas de abastecimento e suplementação, tinham um caráter clientelista, ou seja, eles eram ações voltadas ao favorecimento das elites políticas locais. Dessa forma, o PRONAN 2 ele acabou tendo suas ações enfraquecidas e o INAH foi extinto em 1997 e parte dos seus programas e ações foram incorporadas por áreas técnicas do Ministério da Saúde e por outros ministérios, como o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação. O INAH deixou um grande legado para as políticas de alimentação e nutrição no Brasil. Sob a sua coordenação, as políticas de alimentação e nutrição alcançaram um outro patamar. Também no âmbito do INAH se constitui um quadro técnico muito competente,
que influenciou programas futuros. O PRONAN 2 propôs ações que fazem parte da agenda do SUS atualmente e da segurança alimentar e nutricional, como a vigilância alimentar e nutricional, o combate às carências nutricionais específicas, o estímulo à agricultura familiar e a alimentação escolar. Na década de 70, havia no Brasil uma grande efervescência dos movimentos sociais, que estavam em defesa da redemocratização no país, mas também na luta por direitos, como o direito à alimentação, à saúde, o acesso ao trabalho, à geração de renda e à terra. No campo da saúde, surge com força o movimento da reforma sanitária brasileira. Movimentos populares do campo e da cidade se organizavam em defesa da reforma agrária, agrícola e do abastecimento mais inclusivo e também da participação popular. Com a promoção do INAM, ocorreu em 1986 a primeira Conferência de Alimentação e Nutrição, como desdobramento e em segmento imediato à 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é reconhecida como um marco fundante do Sistema Único de Saúde. A primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, ela representou, por um lado, o engajamento da área de alimentação e nutrição à reforma sanitária, e, por outro, lançou pilares de um conjunto de proposições que se tornaram referências permanentes na agenda de segurança alimentar e nutricional. Se, por um lado, a alimentação passou a ser compreendida como uma condição básica para a vida e como tal um direito ligado à dignidade humana e à justiça social, por outro, se ampliou o entendimento que a realização de outros direitos humanos, entre os quais o direito humano à saúde, ele é fundamental para a efetivação do direito humano à alimentação adequada. As experiências e construções políticas, técnicas e sociais deste período, que se inicia na Era Vargas, passa por Juscelino Kubitschek, atravessa a ditadura militar e cresce na redemocratização do país, influenciaram de uma maneira bastante intensa as políticas de alimentação e nutrição pensadas e desenvolvidas já na era do Sistema Único de Saúde. A próxima parte da nossa videoaula. Vamos agora falar das políticas de alimentação e nutrição na era SUS. A Constituição Federal, publicada em 1988, assumiu, no seu artigo 196, a saúde como um direito de todos e, como tal, dever do Estado. Direito esse que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em desdobramento e como parte deste compromisso, a alimentação adequada foi reconhecida como um fator determinante e condicionante da situação de saúde de indivíduos e coletividades, como afirma o artigo 3º da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde. Essa lei institui o Sistema Único de Saúde e prevê a vigilância alimentar e orientação alimentar como práticas sanitárias a serem desenvolvidas no sistema de saúde. A promulgação da nova Constituição Federal Brasileira não traz inovações somente para o campo da saúde, mas também para o campo da educação. Tomemos como exemplo o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com a Constituição, a alimentação escolar passou a ser assegurada como um direito de todos os alunos do ensino fundamental da rede pública e, como tal, devendo ser garantido pelos governos federal, estaduais e municipais. Assim, o PNAE, proposto lá no segundo PRONAN, é assumido como uma política de Estado, substituindo a perspectiva assistencialista, por vezes adotada, e adotando uma perspectiva com uma visão ampliada da alimentação como um direito dos estudantes. Contraditoriamente, o neoliberalismo ganhava força na política e economia brasileira no início dos anos 90. No governo do presidente Fernando Collor, que foi de 1990 a 1992, programas e estruturas ligados à temática da alimentação e nutrição foram desativados ou sofreram vários cortes orçamentários, em linha com a diretriz neoliberal
de enxugamento do tamanho da máquina estatal. Apesar de tal cenário adverso, a preparação da Conferência Mundial de Alimentação, organizada pela FAO em 1996, possibilitou a retomada do debate sobre a formulação de uma política específica de alimentação e nutrição no Brasil. Por um lado, havia o entendimento sobre as ações de nutrição já formuladas na Lei 8080, a Lei da Saúde, e por outro, existia um grupo técnico que vinha do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição e que teve capacidade e liderança para, de dentro do Ministério da Saúde, conduzir o processo de formulação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Assim, em 1997, o tema da alimentação e nutrição foi escolhido para integrar um processo de formulação de políticas setoriais dentro do Sistema Único de Saúde. E foi constituído um grupo técnico que elaborou o texto base da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Esse texto foi amplamente discutido com representantes da sociedade civil, da academia, de organismos internacionais, e depois ele foi aprovado pela Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, que é a instância máxima decisória do Sistema Único de Saúde. E depois encaminhada ao Conselho Nacional de Saúde e publicada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição na sua primeira edição em 1999. A partir da publicação da PNAM em 1999, foi criado, no âmbito do Ministério da Saúde, uma área técnica responsável pela gestão federal da PNAM, chamada Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição, uma coordenação que fazia parte do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção e Saúde do Ministério da Saúde. Em 2010, essa coordenação mudou de nome e passou a ser chamada Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, a CEGAM. A PNAM, ainda que operacionalizada no âmbito do SUS, surge como uma política pública que tinha o objetivo de enfrentar a insegurança alimentar e nutricional da população brasileira. Seu texto é pioneiro ao adotar como princípio a realização do direito humano à alimentação adequada. Também é pioneiro ao ampliar o conceito de segurança alimentar e nutricional desenvolvida a partir dos debates da primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição em 1986 e da primeira Conferência de Segurança Alimentar em 1994. Desta forma, a PNAM incorpora a relevância do acesso universal aos alimentos à dimensão nutricional, relacionada à composição, à qualidade, ao aproveitamento biológico e aos riscos sanitários atribuídos aos alimentos. Ao longo da década seguinte, a publicação da PNAM, um conjunto de marcos políticos, legais e técnicos da segurança alimentar e nutricional foram aprovados. O exemplo principal é a publicação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional em 2006 e a consequente constituição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, sendo necessária uma redefinição das responsabilidades do setor saúde na agenda pública de segurança alimentar e nutricional brasileira. Por outro lado, havia em curso a intensificação do processo de transição nutricional no Brasil e a mudança do cenário epidemiológico que demandavam a revisão das formas de organização das ações e dos serviços de saúde no âmbito do SUS. O SUS havia proporcionado muitas conquistas para a sociedade brasileira, importantes avanços na atenção à saúde da população, com a redução da mortalidade infantil, a expansão da rede de atenção básica, a ampliação do acesso a ações e serviços em diferentes níveis de complexidade da assistência em saúde, passando da vigilância à promoção e à recuperação em saúde. Nesse contexto, surgiu a necessidade de atualizar o propósito, a missão e as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A segunda edição da Política Nacional de Alimentação e Nutrição foi então pactuada e aprovada na tripartite do SUS em outubro de 2011, tendo como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira,
mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral aos agravos relacionados à nutrição. Se olhamos a Política Nacional de Alimentação e Nutrição ao longo dos 30 anos do Sistema Único de Saúde, conseguimos identificar que ela esteve inserida em todos esses momentos. A agenda política e programática da PNAM tem gradualmente superado uma posição marginal ou paralela ao sistema para um melhor posicionamento e também entendimento do seu papel e protagonismo como componente central da organização da atenção integral em saúde. A PNAM representa, de um lado, um elo entre o sistema de saúde e os outros setores relacionados ao direito humano à alimentação adequada. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa videoaula, que tem como eixo central o marco da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse passeio histórico pelas políticas de alimentação e nutrição no Brasil, observamos que até o final do século XX, o setor saúde foi um importante protagonista dos esforços de buscar nexos entre produção, abastecimento, consumo de alimentos e nutrição, com vistas à superação da insegurança alimentar e nutricional da população. Talvez a explicação para esse fato seja porque nos serviços de saúde que recaem os problemas decorrentes da fome e da má nutrição, e onde se expressa os problemas de um sistema alimentar não promotor da saúde, que gera doenças relacionadas às práticas alimentares inadequadas, tal como a obesidade. No entanto, o segundo PRONAM, publicado em 1976, ele já expressava o entendimento de que a garantia da segurança alimentar e nutricional exigia um conjunto de políticas de natureza intersetorial. Como apresentado anteriormente, esse entendimento não foi suficiente para garantir uma agenda e uma ação efetiva do Estado na perspectiva da construção de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Em uma linha do tempo pós-Constituição de 1988, a primeira tentativa de elevar o debate da segurança alimentar e nutricional para uma arena política intersetorial ocorreu com a instituição do primeiro Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, em 1993, e a realização da primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 1994. Mas pelo caráter transitório do governo Itamar Franco, e ainda pela frágil inserção da agenda de segurança alimentar e nutricional na agenda política brasileira e também pela opção de manutenção de uma abordagem neoliberal do governo, o CONSEA foi extinto e a agenda de segurança alimentar e nutricional não impulsionada a partir desses dois mecanismos pensados anteriormente. Fernando Henrique Cardoso assume a presidência em 1995. O seu governo é marcado pelo controle da inflação e o fortalecimento da via econômica sendo priorizado. Então, mantida a diretriz de organização das políticas sociais a partir da perspectiva neoliberal. Houve um enfraquecimento das relações políticas com os movimentos sociais e setores da sociedade civil, engajados na luta do direito humano à alimentação adequada. Em consequência, o CONSEA foi extinto e foi instituído o Programa Comunidade Solidária na agenda governamental. Esse programa buscava articular ações pontuais e focalizadas, buscando acelerar o processo de inclusão social, sendo que algumas pautas de alimentação e nutrição foram assumidas por ele. O Programa Comunidade Solidária foi concebido sob as diretrizes da focalização, da busca da eficiência das ações do Estado e a desoneração do orçamento público. Também pensada a partir da transferência de parte significativa dos serviços sociais para o setor privado e para o terceiro setor. As iniciativas desencadeadas tiveram um cunho emergencial e preventivo às causas da pobreza. Os críticos ao programa apontam que não foram constituídas pontes
entre as ações do Programa Comunidade Solidária com os esforços positivos do governo no fortalecimento de serviços básicos de cunho universal, como atenção e saúde. Os governos do PSDB, que foram de 1995 a 2002, alcançaram considerável ampliação da cobertura dos serviços públicos de saúde, educação e saneamento básico. Percebe-se que durante o período de vigência do governo de Fernando Henrique Cardoso, houve claramente um afastamento da agenda de segurança alimentar e nutricional e esse governo não compreendeu e não se comprometeu com a elaboração ou articulação de uma política de Estado voltada ao tema da segurança alimentar e nutricional. No segundo mandato do FHC, que foi de 1999 a 2002, há certa revisão da abordagem governamental na agenda de alimentação, que pode ser identificado por dois acontecimentos principais. O primeiro foi a publicação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que falamos na parte anterior da nossa videoaula, em 1999. O segundo foi a adoção de uma nova abordagem de programas sociais baseado na transferência de renda para famílias em vulnerabilidade nutricional em 2001 com o programa Bolsa Alimentação. Do ponto de vista macroestrutural da macroeconomia, o alcance da estabilização monetária favoreceu o controle dos preços dos alimentos, o que está intimamente relacionado à segurança alimentar domiciliar. Por outro lado, os ganhos da estabilidade econômica não representaram necessariamente em melhoria das condições de vida e nas oportunidades de trabalho e renda da população em geral, mas em especial entre os mais vulneráveis. O contexto político brasileiro altera-se em função do esgotamento do modelo neoliberal no início dos anos 2000. Há um grande agravamento dos problemas sociais, como o desemprego, a crescente demanda da sociedade por uma política econômica mais inclusiva e pelo fortalecimento dos serviços públicos prestados pelo Estado na perspectiva dos direitos sociais. O processo presidencial eleitoral possibilitou a rearticulação de atores sociais envolvidos com a agenda política de segurança alimentar e nutricional, com foco principal no combate à fome, que foi apresentada no formato do Projeto Fome Zero, do Partido dos Trabalhadores. Com a eleição do presidente Lula, em 2003, houve a recriação do CONSEA, com a importante tarefa de não ser apenas um espaço institucional de diálogo entre o governo e a sociedade, mas também de ser o locus impulsionador da elaboração participativa de uma agenda pública de segurança alimentar e nutricional e a proposição de um projeto de lei orgânica para a segurança alimentar e nutricional no país. A segunda Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em Olinda em 2004, é importante porque é nela que surgem os debates que se sucederam no âmbito do CONSEA e amalgamaram as compreensões da sociedade civil, do governo e de outros poderes, como o poder legislativo, acerca do tema e da perspectiva de ser adotada na Constituição brasileira uma política de segurança alimentar e nutricional. De tal forma, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, ela foi sancionada em 2006 pelo presidente Lula e, junto com ela, ocorreu a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, e a institucionalização da Política Nacional de SAN. A agenda de SAN alcançou alta prioridade na pauta governamental ao longo das gestões do PT no poder, que envolvem os governos Lula, de 2002 a 2010, e da presidenta Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Observou-se nesse período a implantação de forma articulada de políticas de proteção social, de superação da pobreza e redução das desigualdades sociais, e de fomento à agricultura familiar. Tais fatores foram reconhecidos pela FAO em 2014 como responsáveis pelos avanços no combate à fome e à pobreza no Brasil e a saída do Brasil do mapa da fome.
Por outro lado, novas expressões de insegurança alimentar e nutricional, como a obesidade e a crescente exposição da população a alimentos contaminados por agrotóxicos, que alcançou proporções epidêmicas, trazem para a agenda novos desafios que demandam modelos de sistema alimentar que promovam a alimentação saudável. Falar de políticas de alimentação e nutrição na era SUS e também no Marco de Lausanne significa compreender o compromisso público com a saúde e a alimentação como direitos constitucionais e que isso representa a viga mestra dos avanços observados na história brasileira. Sendo a política um processo vivo no seio da sociedade e nas estruturas de poder do Estado, é preciso considerar a possibilidade de inflexões nos avanços até então observados, em função dos ciclos recentes de reformas na Constituição, que abalam direitos sociais e que mudam o arcabouço da proteção social brasileira. Um arcabouço legal que teve a sua estrutura conformada na década de 30 do século passado, com a CLT da era Vargas. Essas reformas de cunho neoliberal foram fortalecidas pela chegada ao poder do presidente Michel Temer, após controverso processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, reconhecido por muitos como um golpe parlamentar. Nas minhas considerações finais sobre o histórico das políticas de alimentação e nutrição no Brasil, eu trago citação de Vasconcelos e Batista Filho, que em 2011 dizem que as políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil transitaram do planejamento autoritário ao participativo, da centralização à descentralização administrativa, da universalização à focalização de benefícios, do controle estatal ao social, dos programas de distribuição de alimentos em espécie, aos de ticket e aos de transferência de renda em dinheiro, do financiamento público às parcerias entre público e privado, entre sociedade civil e Estado, entre instituições governamentais e não governamentais, das ações assistenciais ou emergenciais, às medidas estruturantes, das ações compensatórias às ações emancipatórias. O que explica as diferentes experiências construídas é o fato de que a construção da agenda política em alimentação e nutrição, com seus sucessos e insucessos, seus avanços e retrocessos, ela é definida no processo sociopolítico, cultural, vivenciado pela sociedade brasileira. No cenário internacional, o Brasil é reconhecido como um caso de sucesso na proposição e na gestão de políticas de alimentação e nutrição e de segurança alimentar e nutricional. Um exemplo disso foi uma recente publicação de 2016 de um instituto de pesquisa norte-americana que apontou que o compromisso político do Brasil com a promoção da alimentação adequada se moldou ao longo de várias décadas e foi favorecido pelo engajamento da sociedade civil, pela construção de estruturas de governança intersetoriais e pelo uso de dados e de evidências científicas para guiar a tomada de decisão do poder público. Por outro lado, reconhece que seja longo e desafiador o processo a ser percorrido em direção à definitiva consolidação da agenda política de alimentação e nutrição, tanto no SUS como no CISAM. A agenda presente e futura de alimentação e nutrição nas políticas brasileiras precisa lidar com maior eficiência para os novos desafios, como a obesidade, e deve incorporar a dimensão da sustentabilidade, dialogando com o que se apresenta na agenda global, a Agenda de 2030 da ONU, que define os objetivos do desenvolvimento sustentável, o que está intrinsecamente relacionado à segurança alimentar e nutricional e à saúde. Assim terminamos o nosso passeio histórico pelas políticas de alimentação e nutrição no Brasil e também pela história recente do nosso país. Essa aula foi baseada num conjunto de referências bibliográficas que ficam à disposição de vocês. Obrigada pela atenção.